Grande estratégia do diabo, criando para o povo um cenário, um ambiente, um espaço onde o povo está preso, perdidos na direção de Deus, onde as pessoas vivem atrações, eventos, entretenimentos no ambiente chamado igreja. Grande artimanha do diabo trouxe essa sua armadilha sutil, por onde mantém muitos presos, impedindo muitos da direção, do conhecimento, do caminho para Deus. A grande investida do diabo nesse princípio, igreja, lugar onde o povo centraliza sua vida com Deus, onde o povo mistifica esse ambiente, onde o povo consagra de volta a sua vida e seu viver nesse lugar, onde o povo está subjugado, submetidos, como se fosse a Deus, na autoridade, no domínio e na obediência aos homens. A sutileza do diabo, que preparou e criou esse espaço, criou esse ambiente, criou esse meio, que leva os homens a pensar que é o lugar onde vão estar vivendo para Deus, que leva os homens a venerar, a idolatrar, escravizando suas vidas, centralizados nesse ambiente chamado igrejas, onde estão subjugados no legalismo que os homens estabelecem, nos fardos e julgos pesados, onde vivem suas vidas devotas e consagradas nas práticas, nas obrigações e nas atividades do ambiente sistema religioso igreja. E é onde muitos estão perdidos de Deus. Aonde as pessoas se concentram, se aglomeram, se juntam para viver suas sociais, suas congregações, seus rituais em nome de Deus. Tudo perdido da direção que Deus nos dá para viver com Ele e para Ele. Eu pergunto a vocês e peço para vocês pensar, analisar, examinando as Escrituras, observando que nelas estão revelados, principalmente dentro do que Jesus ensinou. A vida cristã, a vida do homem que quer andar na direção de Deus, ela tem que ser guiada por Cristo. Cristo é o guia da nossa vida de fé para com Deus. Cristo é o caminho por onde nós vamos estar caminhando para Deus. Cristo é a verdade que nós devemos crer, guardar e praticar dentro daquilo do conhecimento de Deus que precisamos. Cristo é a vida que devemos viver com Deus. É em Cristo e por Cristo para podermos chegar a Deus. E sem Cristo ninguém chegará a Deus. A nossa vida de fé em Deus, ela tem que ser vivida pelo conhecimento de Cristo, pela direção de Cristo, pela instrução de Cristo, na doutrina de Cristo.
A nossa vida de fé em Deus, ela não é vivida por nenhuma religião ou igreja, pelas práticas, pelas obras, pelos compromissos, pelas atividades. A nossa vida de fé em Deus não é vivida centralizada dentro de um ambiente religioso, subjugado nas regras, nas normas estabelecidas pelos homens, preceitos dos homens, que levam o povo a uma vida com Deus vã. A nossa vida de fé em Deus, ela não deve ser vivida guiada por nenhum líder religioso, seja ele de qual religião for. A nossa vida de fé em Deus não deve ser devota e consagrada a nenhuma instituição religiosa, dentro de obrigação, tarefa, meta, compromissos, obras, práticas religiosas. A nossa vida de fé em Deus tem que ser vivida pela palavra, com entendimento. A palavra guiando-nos nos princípios e valores. A nossa vida de fé em Deus, de adoração a Deus, de louvor a Deus, não é dentro de movimento religioso, em eventos religiosos, em ambientes religiosos. O lugar de adorar e servir a Deus não é em nenhuma denominação, instituição religiosa, igreja. É na nossa vida. É no nosso viver. O altar de Deus é a minha vida. O templo de Deus é o meu viver, sou eu. O lugar onde Deus habita. O lugar de adoração. Não é instituição religiosa nenhuma. Somos nós. Nossa vida submissa, em obediência, devota e consagrada a Deus. Não é por nenhum credo religioso, nem dogmas religiosos, nem submissão de obediência a nenhuma instituição religiosa na pessoa do homem que se denomina autoridade de Deus, a quem o povo tem que se submeter e seguir, guiar e obedecer tudo que eles determinam. Jesus não ensinou isso. Jesus não deu nenhuma dessa direção que hoje essa multidão de pessoas vivem dentro da religião. Jesus não deu nenhuma instrução. Jesus não orientou ninguém a viver e praticar como se fosse uma vida com Deus. Nada disso que essa multidão de pessoas praticam e vivem dentro da religião. Jesus não mandou ninguém subjugar sua vida em autoridade de nenhum líder religioso como se fosse a autoridade de Deus para ele. Jesus não mandou ninguém seguir, praticar, viver, guardar nenhum credos, nem dogmas, nem crença de nenhuma religião. Tudo que Jesus ensinou, toda a direção de Jesus para o povo era para ele. Venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim, aprendam de mim, creiam, esperem, confiem, submetam-se, sejam devotos, consagrem sua vida e os seus viverem, e o seu viver a Cristo pela palavra dele. Como é, irmão Wellington, que eu sigo a Cristo? Como é, irmão Wellington, que eu creio em Cristo? Não é a tua vida escravizada dentro de nenhuma igreja ou religião. Não é tu aderir e se converter a nenhuma instituição religiosa para você crer em Deus e seguir a Ele. É crer em Cristo e se submeter à palavra dele. Guardar e praticar a palavra do Senhor. Foi isso que ele disse. O homem prudente é quem ouve, guarda e pratica a palavra dele. O alicerce da nossa vida com Deus não é a igreja.
É Cristo a palavra. Jesus disse, não adianta dizer que Ele é Senhor, que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é lindo, que creio nele e não guarda a palavra dele. Jesus disse, não adianta nada disso. Ninguém vai entrar no reino de Deus porque diz, Senhor, Senhor, eu creio em Jesus, Ele é grande, Ele é bonito. Só quando guarda e pratica. O que Ele quer de nós é que a nossa vida de fé em Deus seja vivida crendo em Jesus, guardando e praticando a palavra dele. Não é vivida dentro de sacrifício, tarefa, obrigação religiosa, vida legalista, ativista religiosa. Não é isso que nos leva a uma vida de fé com Deus. Não é subir monte, não é pagar promessa, não é cumprir penitência de oração, de reza. Não é viver escravizado dentro de atividade religiosa, de compromisso, de trabalhos. A nossa vida de fé em Deus, ela tem que ser vivida com a palavra do nosso entendimento, aonde vai nos guiar todo dia, o dia todo, na nossa vida e no nosso viver. É a nossa vida de fé em Deus. Vivendo pela palavra, subjugado e guiado pela palavra, colocando a nossa vida alicerçada na palavra, negando-se, renunciando para guardar a palavra. Não é negando e renunciando para viver sacrifício religioso. Jesus nunca ensinou ninguém nada disso que hoje o mundo vive nas manifestações religiosas, dentro das instituições religiosas, vivendo as devoções religiosas. Jesus nunca ensinou isso, nunca pediu isso, nunca orientou isso a ninguém. Eu pergunto a você, você acha que a igreja, o povo que creu em Jesus, no período dos apóstolos, aquele povo que era a igreja naquele tempo, e a igreja desse tempo, são os que creem em Jesus hoje, e se mantém fiel a Ele. E a pergunta para você é, você acha que os irmãos que estavam com sua fé em Cristo, a igreja no período dos apóstolos, viviam isso que esse povo hoje que se diz igreja, estão vivendo dentro das igrejas? Olha a observação. Esse povo que se diz igreja, estão vivendo dentro das igrejas, onde eles têm o entendimento que para ser igreja tem que estar dentro de igreja. E eu pergunto a você, você acha que os cristãos viviam isso? Estavam presos, restritos, subjugados na autoridade de um líder, escravizado em tarefa, compromisso, obrigação, legalismo religioso? Vocês acham que os cristãos se reuniam para viver esse meio mundo de festa, de eventos, de atrações, de entretenimento que esse povo vive hoje dentro dessas igrejas, em nome de culto a Deus? Vocês acham que os cristãos, no período apostólico, eles estavam distraídos, vivendo festa, eventos, atividades de igreja? Vocês acham que era isso que eles praticavam na sua fé cristã? Era a vida de igreja, o igrejanismo, o ativismo religioso, festa de círculo de oração, festa da mocidade, aniversário de igreja, aniversário de pastor, aniversário de conjunto, congresso disso. É tanto congresso de missão, ninguém vê missão nenhuma. Você acha que os apóstolos fizeram algum congresso de missão? Tudo isso é eventos que distraem vocês do compromisso cristão em Cristo. Todos esses eventos, esses entretenimentos de igreja, é uma artimanha de Satanás que tem prendido vocês, desviado vocês, tirado vocês do entendimento da vida com Deus. Quem disse
Que vida com Deus é isso que o povo vive no ativismo religioso de igreja? Quantas atrações o povo tem vivido? Quantos eventos de entretenimento grandiosos que têm sido feitos nas igrejas, onde o povo está distraído, perdido da direção de Cristo. Os cristãos se juntavam para receber o ensino, a instrução, a orientação de Cristo, para se manter vivendo numa vida de fé. Os cristãos não se juntavam para viver culto de oração, festa de conjunto do coral, festa de aniversário de igreja, aniversário do pastor, aniversário de grupo dos homens, grupo das mulheres, aniversário de grupo de crianças. Tá aí, irmão. Valeu. Pronto. Qual é? Sabe? Então é isso que vocês precisam despertar. 701. Vai. É isso que vocês precisam despertar. Ser advertido, ser orientado, ser instruído, ser corrigido. Repreender essas distrações e essas atrações que o povo vive dentro desses eventos de igreja, movimentos de igreja, onde o povo está perdendo o amor, a direção da palavra. Estão sendo levados a olhar e seguir eventos de igreja, artistas de igreja, profetas, profecias, visão, culto de poder, culto de milagre, culto de revelação. O povo está se perdendo de Deus, apostatando da fé, deixando de ser guiado pela luz para viver atrações de eventos e movimentos religiosos de igreja. É o que a gente vê mais hoje, irmão. Olha aqui no Face os comerciais das igrejas. As igrejas tudo ornamentadas. As igrejas tudo enfeitadas. Parece teatros. Parece palco de show. Parece não. São teatros. Palco de shows. Centros de eventos religiosos. Os apóstolos não se reuniam para isso. Eu não consigo ver nas Escrituras Paulo, Pedro, João reunindo o povo para viver culto de oração, para viver culto de jejum, culto de louvor, culto de campanha, pacto, culto da vitória. Eu não vejo os apóstolos centralizando o povo dentro de um ambiente chamado igreja e colocando o povo subjugado a eles, como a autoridade de Deus. Eu não vejo os apóstolos estabelecer para o povo essa regra maldita, essa doutrina de demônios. Venha para a igreja que é casa de Deus. Se não toma ceia, não está em comunhão com a igreja. Se não for batizado, não tem um novo nascimento. Tem que dar o dízimo. Tem que guardar o sábado. Tem que estar na igreja para adorar a Deus. Eu não vejo os apóstolos pregando isso. As Escrituras não me levam a isso. Jesus não ordenou isso. Jesus não ensinou isso. Jesus não levantou um povo para viver suas particularidades dentro das suas religiões. Jesus não levantou nenhuma denominação para aglomerar a multidão dentro dela. Jesus levantou um povo que estava perdido sem conhecimento e levantou um povo com conhecimento para ser liberto dessas maldições, desses eventos, desses caminhos malditos que o mundo vive, entendendo que é o caminho para Deus. Jesus libertou um povo que estava escravizado mentalmente na mentira do diabo e deu conhecimento da verdade, para esse povo estar na verdade e andar pela verdade. Jesus não levantou um povo para viver dentro de denominações religiosas, em defesa, em prática, em obrigação de atividade religiosa. Não. Jesus levantou um povo que estava caído, perdido na mentira do diabo, em juízo e em condenação, pelo conhecimento, pela renovação do entendimento. Jesus levantou esse povo e mandou esse povo que conheceu a verdade levar essa verdade para outros também, para que também conheçam a verdade. Jesus nos mandou ser luz do mundo. A luz tem o trabalho de iluminar, de esclarecer. E nós, como conhecedores da verdade, que estamos na luz, temos que levar essa luz para o povo.
é o esclarecimento, é o conhecimento, é a verdade de Deus, condenando a mentira do diabo. Jesus não mandou ninguém centralizar sua vida dentro de nenhuma igreja. Wellington Ramos. Não mandou ninguém a isso. 650, 9392. Ele não mandou ninguém a isso, irmão. Jesus não orientou ninguém a isso. Jesus não mandou ninguém ser católico, evangélico, espírita, budista, para servir a ele. Jesus não estabeleceu uma instituição religiosa. Jesus não centralizou um lugar para o povo estar, porque o lugar que nós devemos que estar é universal, é Cristo, é Cristo. Todos nós temos que estar em Cristo para ser igreja de Deus. Não dentro de instituição igreja, para ser de Deus. Olha aí, ó, irmão. Muitos não estão despertando para ouvir. Muitos estão dormindo. Muitos não estão aceitando a correção. Estão ficando com ira, com raiva. Estão endurecendo o coração, o entendimento. Não suportam ouvir a verdade. Porque eles querem continuar na mentira. E não aceitam ninguém que condene a mentira da vida maldita que eles vivem em nome de Deus. Olha a artimanha do diabo, irmão. Criou a mentira de casa de Deus, igreja de Deus, santuário de Deus, onde tem o povo preso, escravizado, perdido de Deus. Olha a estratégia do diabo, irmão. Criou a mentira de que esse lugar, igreja, que ele colocou no entendimento do povo como casa de Deus, é onde o povo tem que estar para ser de Deus. É onde o povo tem que viver a vida com Deus. É onde o povo obedece a Deus. É onde o povo adora a Deus. É onde o povo recebe bênção de Deus. E com isso o diabo colocou mentira em cima de mentira. Ele coloca no entendimento do povo que o povo tem que estar dentro da igreja, submisso ao líder da igreja, que é a autoridade de Deus para o povo. E esses líderes colocam um bocado de heresia para o povo viver. Movimentos, heresias de perdição. E o povo agora é ensinado que para Deus abençoar tem que fazer pacto, voto, campanha. Tem que ir para o culto disso, culto daquilo outro. Olha quanta mentira o diabo tem colocado nesse princípio de igreja, onde o povo está preso, escravizado, perdido de Deus. Onde o povo se gloreia de que são de Deus, não por Jesus, mas pelas igrejas. Onde o povo está venerando e idolatrando, consagrando sua vida e seu viver, não a Jesus, mas nas igrejas, dentro das igrejas, nos trabalhos de igreja, escravizado em sacrifício de obrigação de igreja. Onde o povo entende que estão adorando a Deus, que estão servindo a Deus, que são de Deus, não por Jesus, mas por dentro das igrejas, por meio das igrejas, nos trabalhos e nas obrigações de igreja. Meu Deus do céu. Portaria. Hein? Vou dizer ele aqui. Gente, é muita coisa. Eu estou aqui no trabalho, dou essas paradas. Olha, tu esqueceu de pegar o garrafão, viu? Vai. Aí eu estou aqui no trabalho, sempre cumprindo minha função aqui, trabalhando também aqui, levando conhecimento para vocês, levando esclarecimento para vocês. Meus irmãos, sai do meio deles. Sai do meio desse povo que está perdido de Deus. Sai do meio desse povo idólatras de igreja, de líderes, que se gloriam nas suas religiões, nas suas igrejas. Sai do meio desses eventos, dessas atrações, desses entretenimentos, que só faz desviar vocês do conhecimento de Cristo. Meus irmãos, saiam da direção desses líderes, desses profetas, desses homens que dizem que são de Deus, que está conduzindo você contrário à palavra. Não é a palavra que eles usam para corrigir você, para instruir você, para direcionar você no que a palavra manda. Eles usam a autoridade deles. Eles usam o título de profeta deles. E aí de você se duvidar deles, porque eles são homens de Deus,
Deus revelou a ele. Meus irmãos, saiam da direção do meio dos ambientes desses homens. O que se vê hoje nas propagandas não é o evangelho sendo anunciado. Hoje a propaganda, o que eles anunciam, eventos de igreja, festa de igreja, atração de igreja, entretenimento de igreja. O que eles divulgam hoje é a propaganda de suas igrejas. É os eventos para encher. Eles fazem o comercial para você ir. Não é Cristo o evangelho anunciado para você. Você vai para esses cultos de 2 horas. Tem culto que vai até a madrugada. Você perde o seu tempo. Você sai pior do que entrou. Cheio de mentira e de ilusão. Você não recebe a verdade. Você não é instruído pela verdade. Eu, conhecendo a verdade, eu não vou me submeter a estar dentro de um ambiente, passar 2 horas, ouvir o anátema, coisas que não edificam. Eu vou dar meu ouvido para o homem que está dizendo, eis que eu sou Deus, eis que Deus está me revelando, eis que eu te digo, eis que eu estou decretando, porque grande coisa, vai acontecer algo na tua vida. Esta semana tu vai ver a surpresa. Isso tudo é mentira. O diabo, ele dá o que você quer. O diabo, ele engana você pelo que você deseja. O diabo trabalha na vida do homem porque ele conhece o que o homem quer. Deus não. Deus trabalha na vida do homem para dar ao homem o que ele precisa, não o que ele quer. Deus não vai operar na tua vida o que tu quer, para a tua satisfação, para a tua vaidade, para o teu ego, para a tua soberba. Deus vai trabalhar na tua vida o que tu precisa para tu ser liberto, conhecedor da verdade e alcançar verdadeiramente a vida com Ele. É isso que Deus quer. Hoje você vai para essas igrejas que dizem que é casa de Deus. O que é que tu vê lá? Tu tem ensino da palavra? Tu está aprendendo de Cristo, a doutrina de Cristo? Ah, não. O que eles vão pregar é texto do Velho Testamento. Que é o azeite da viúva. Deus vai acrescentar na tua vida também. Tu vai derrubar o gigante. A muralha vai cair. Deus está te dando as pedras de Davi para tu derrubar o gigante. Deus é contigo, o inimigo não vai prevalecer. E muitas vezes o inimigo tem prevalecido sim. E o povo tudo destruído, pensando que estão na vitória com Deus. Porque acha que vitória com Deus é estar bem nesta vida aqui. É não, meu amigo. Acham que vitória com Deus é ter prosperidade, é ter uma vida sem problema. Não, meu amigo. Vocês estão perdidos, destruídos. O diabo tem destruído essa multidão de pessoas que vivem na religião. Porque não tem o conhecimento de Deus. Por falta de conhecimento. A vida com Deus está destruída. Muitos apostataram na fé. Eu ir para um desses cultos que diz que é culto a Deus, porque primeiro, o culto a Deus é com a minha vida. Eu tenho que ir para um lugar, congregar, aonde tem o ensino da palavra. E não é especificamente centralizado dentro de um ambiente institucional igreja, na autoridade de um pastor de igreja. Eu tenho que estar congregado entre os irmãos em Cristo, os membros do corpo de Cristo, aonde tem um irmão com a vocação que Deus deu a ele de pastor, evangelista, profeta, apóstolo, para ensinar a doutrina de Cristo para mim. Não, mas você tem que ir para uma igreja, porque o pastor não é igreja. Os pastores de igreja não têm nada a ver com o reino de Deus. Jesus não levantou pastor de igreja, instituição. Esses pastores são levantados por eles. Uns levantam o outro. Jesus levantou o pastor, que é uma vocação, para cuidar das pessoas no conhecimento da palavra. Não é para estar dentro de igreja, colocando as pessoas no domínio deles.
Jesus não me mandou congregar em nenhuma igreja. Ele disse que nós temos que congregar entre nós, onde tiver 2, 3, 4, 5. Essa é a congregação, é a igreja do Senhor, aonde Ele está. Jesus não disse, congregue na igreja, vá para o lugar, vá para o templo, tem que estar na autoridade do pastor. Ele não disse isso. A autoridade que nós temos que estar é da palavra. E entre nós, quem está ministrando a palavra não é maior do que a gente, não é mais autoridade. A autoridade é a palavra que ele está ministrando. E nós temos que vigiar e ficar atento. Se ele não ensinar pela palavra, temos que repreendê-lo. Não receber. Jesus não mandou você estar subjugado na autoridade de nenhum líder religioso. Nós temos que estar subjugados na autoridade de Cristo pela palavra. Essa é a autoridade espiritual de Deus para nós, igreja. Agora, a autoridade do religioso de igreja é o pastor da igreja. Agora, e vocês que estão dentro de igreja têm que estar subjugados ao líder maior de vocês, ao mediador de vocês, ao guia de vocês, a quem vocês devotam suas vidas a eles, os pastores de suas igrejas. A quem vocês são devotos? Aonde vocês estão subjugados? Nós, membros do corpo de Cristo, igreja de Deus, o lugar que devemos estar não é igreja de ninguém, é em Cristo, para que sejamos igreja. Jesus não disse que eu tinha que estar dentro de igreja. Eu tenho que crer em Jesus para eu ser igreja, como membro, que formo a igreja. Que a igreja de Cristo não é reduzida a um ministério, não está estabelecida em uma alvenaria institucional. A igreja de Cristo são membros, pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro. E aonde tiver a congregação de 2, 3, 4, 5, 100, está ali os membros de Cristo, que é a igreja de Deus. Então Jesus não me mandou estar dentro de nenhuma igreja. Ele me mandou estar nele. Ser igreja nele. Devoto e praticante da palavra dele. Deus, Roberto. Bota lá que eu vou dizer ela. Bota aqui. Então vocês estão entendendo isso? Então saiam. Saiam desses ambientes que só faz impedir você de Cristo, da verdade. Se tem um lugar que hoje eu não quero estar, é dentro da igreja. Porque está ali, na verdade de Deus, a mentira do diabo tem prevalecido dentro desse ambiente. Saiam daí enquanto é tempo. Beleza, vamos a ela. A vida com Deus não depende disso, irmãos. A vida com Deus não depende desses ambientes. Você não depende de um líder religioso. Você não depende de sacrifício religioso. Você não depende da sua vida escravizada dentro de religião. Você não depende de atividade de religião para tu ter a tua vida com Deus. Você depende do conhecimento de Cristo. Estando nele. Vivendo para ele. Pela palavra dele. Nunca você vai viver para Deus com a tua vida dentro dessa igreja. Com a tua vida devota e consagrada nessas obras de igreja. Com a tua devoção aos homens dentro da igreja. Nunca vocês vão seguir na vida com Deus. Porque esse é o caminho errado. O caminho da vida com Deus é Cristo. A palavra dele, com entendimento. É a fé, é o conhecimento em Cristo, na palavra dele, para nós termos a nossa vida com Deus. Vamos congregar uns com os outros que estamos em Cristo, sem a interferência religiosa, sem a interferência da denominação, sem a interferência do líder religioso, porque isso atrapalha a comunhão dos santos. Hoje o povo está dividido, hoje o povo está separado, porque estão vivendo uma vida com Deus pela interferência de igreja, de religião, de líder religioso. E aí não tem comunhão.
A comunhão dos santos não é por meio de nenhuma igreja. Vocês acham que o povo de Deus é o povo que está dentro da Assembleia de Deus, Igreja Evangélica? Vocês acham que o povo de Deus é o povo que está dentro da Igreja Católica? Vocês acham que o povo de Deus é o povo que está dentro da Igreja de Mórmon, Testemunho de Jeová? Não tem comunhão um com o outro. Porque estão dentro de denominação. Nunca vão ter comunhão. Sabe quem é o povo de Deus? É o povo que está em Cristo. Em qualquer lugar deste mundo, estamos em comunhão, ligados pelo vínculo da paz, na unidade da fé, pelo Espírito Santo, que é o selo, a garantia de que somos de Deus. Não é uma carteira de membro de nenhuma denominação religiosa, por meio do batismo para você receber, para ser membro da Igreja do Homem. A garantia de que eu sou membro da Igreja de Deus é a minha convenção a Cristo, onde eu recebo o selo, o batismo, que me leva a ser introduzido no corpo de Cristo, Igreja de Deus. É o batismo com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Não é o batismo de água dentro da igreja, pelos líderes das igrejas. Isso é anátema. Jesus não ensinou isso. Igreja de Deus, povo de Deus. Não é nenhum povo desse, por meio de nenhuma denominação dessa. O povo de Deus não é caracterizado, principiado por nenhuma igreja ou denominação religiosa. O povo de Deus, a garantia de que é de Deus, é o Espírito Santo. É o crer em Jesus. É o selo de Deus que nos leva a ser propriedade de Deus. É o que vem, é o que vai ser levado para Ele. Não é quem está dentro de igreja, é quem está selado com o Espírito Santo de Deus, os que estão em Cristo. Essa é a igreja de Deus que vai ser levada. Não é os que estão dentro de igreja nenhuma, nem batista, nem congregacional cristã no Brasil, nem adventista, nem Deus é amor, nem presbiteriana. O povo está perdido dentro desses ambientes, colocando sua fé no alicerce de areia. Estão se gloriando nas suas igrejas, nas suas vidas devotas, nas suas vidas submissas aos seus líderes, a quem tem como seus guias, seu mestre, seus mediadores. Se glorie em Cristo. Que Cristo seja o seu guia, o seu mestre, o seu mediador, o alicerce, o fundamento da sua vida com Deus, para você se gloriar. Seja Cristo, Cristo. E isso não é por dentro de igreja, é pela palavra dentro do nosso entendimento. O Evangelho tem que estar dentro do seu entendimento para lhe renovar e lhe dar vida com Deus. Não é você estar dentro de igreja evangélica para ter vida com Deus. É o Evangelho estar dentro do seu entendimento, renovando e libertando você para você ter vida com Deus. Não é estar dentro de igrejas evangélicas. O poder de Deus para salvar não é igrejas nenhuma. É o Evangelho de Cristo. Não é igrejas evangélicas. Que Deus abençoe e que vocês possam estar recebendo essa demonstração, essa advertência, esse esclarecimento. Desperta, irmãos. Não fica preso dentro desses movimentos de igreja, atrações, eventos, entretenimentos, festa, atividade religiosa de igreja. Isso está retardando você, impedindo você de crescer no conhecimento da graça para uma vida com Deus verdadeira. Você está distraído dentro desses movimentos que o povo vive nos centros religiosos chamados igreja. A tua vida está dentro de uma rotina de atividades, de eventos, de entretenimentos. Saia do ativismo religioso e venha viver uma vida consciente, lúcida, sóbria, com inteligência, no entendimento do Evangelho de Cristo, para você viver a vida verdadeira com Deus, com entendimento pelo Evangelho, pela verdade, por Cristo. Não escravize sua vida em atividade, em presença, em obrigação, em tarefa,
em ativismo religioso. Obrigação de igreja é religião. Você está tão perdida de Deus que você coloca como mediador da sua vida, solução para os teus problemas, socorro para a tua alma, a igreja, os cultos, os trabalhos que são pagãos, que são místicos. Você está tão perdido de Deus que você acha que para Deus te abençoar, tu tem que ir para a igreja fazer o culto da bênção, a campanha da vitória. Você está tão perdido de Deus que você consagra e devota a tua vida como se fosse para Deus, em trabalhos e obrigações de religião dentro da igreja. E se você não for, a sua consciência lhe acusa de que você está desviado, de que você não está buscando a Deus, de que você não está adorando a Deus, de que você não está recebendo a bênção de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele aprisionou milhões e milhares de pessoas nessa mentira, colocando as pessoas numa dependência de vida com Deus por meio de igreja, aonde vão buscar milagre, cura, bênção, aonde vão buscar a presença de Deus, adorar a Deus, servir a Deus, tudo preso na mentira do diabo, centralizado no ambiente igreja. Sua vida com Deus é vivida no seu viver, aonde você estiver. Adorar, servir, estar em Deus, é estar em Cristo. Você não precisa de culto de vitória, culto de prosperidade, ir para o culto da bênção. A bênção de Deus está nas nossas vidas. Quando nós estamos em Cristo, ela nos alcança. Quando você vive esse entendimento de igreja, que tem que ir para o culto, tem que adorar a Deus, tem que ir para a casa de Deus, tem que cumprir o ritual, tem que cumprir as obrigações, você está perdido de Deus. Isso mostra que o seu entendimento está corrompido, que você não foi liberto, porque é escravo do legalismo e do ativismo religioso. Conheça a verdade e seja liberto em nome de Jesus. Esse é o meu trabalho. O irmão Wellington Ramos, pregar a verdade que liberta, nada além da verdade. Porque eu fui liberto. Eu também fui propósito, eu também fui negócio e propriedade do sistema religioso. Eu também vivi escravizado na autoridade e no domínio dos líderes religiosos. Eu também vivi me gloriando dentro de igreja, de denominação. Eu vivi pregando valores e princípios de igreja, denominação. Eu vivi acreditando que se eu não estivesse nas igrejas, eu não tinha comunhão com Deus. Eu vivi também esse anátema, esse erro, essa mentira, esse engano. Mas quando eu conheci a verdade, eu renunciei à mentira e aceitei a verdade. E hoje eu estou na verdade. Não me deixo mais ser subjugado, ser colocado na minha vida culpa, dúvida, confusão, incerteza de que se eu não estiver na igreja eu não sou de Deus. Eu não preciso de estar na igreja do homem para ser de Deus. Se eu não for para o culto, eu não estou adorando a Deus. Eu não preciso de ir para culto pagão dentro da igreja do homem para adorar a Deus. Se eu não estiver sob a autoridade de um líder espiritual dentro de uma igreja, eu não estou na autoridade, na bênção de Deus. Eu não preciso da bênção de líder religioso de igreja. Porque a bênção de Deus eu já tenho, que é Cristo. A autoridade espiritual de Deus para a minha vida é Cristo. Eu não me deixo mais subjugar, nem ser coagido com a mentira do diabo de que se eu não estiver na igreja eu não sou de Deus. A minha mente está iluminada, minha alma está na paz de Deus, minha vida está vivida em Deus, minha esperança está em Cristo, da minha salvação. Eu não preciso achar que eu sou salvo. Tenho que se batizar, tenho que tomar ceia, tenho que estar na igreja, tenho que ir para o culto, tenho que ir para o trabalho, tenho que cumprir as obrigações, senão eu não sou salvo. Eu fui liberto disso. Eu fui liberto de toda a mentira que o diabo prende o mundo dentro do princípio igreja. Eu fui liberto. E como liberto, estou pregando a verdade para que você também conheça e seja liberto. Em nome de Jesus.